Ele diz a Abraão: eu abençoarei você. A palavra você é singular. Ele está falando para Abraão. Ao passo que na anotação de Scofield em Gênesis 12, ele aplica essa bênção sobre a futura nação de Israel. Isso não é o que a Escritura ensina. E muitos cristãos evangélicos hoje não obtêm sua doutrina sobre Israel das várias coisas escritas no Novo Testamento. Eles estão pegando das notas da Bíblia de Scofield. Quando você estiver lendo estas promessas feitas a Abraão no Antigo Testamento, você tem de compreender o que a Bíblia ensina em Gálatas 3,16, onde está dito: agora a Abraão e sua semente foi feita a promessa. Agora, se parássemos por aí, todos os cristãos de hoje em dia, os sionistas ou lá o que for, poderiam dizer: vejam, foi para Abraão e sua semente. Mas o versículo continua, diz assim: ele não diz e as sementes, com S no final, fazendo plural. Ele não diz e as sementes, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua semente, que é Cristo. De acordo com a Bíblia, as promessas foram feitas a Abraão e a Cristo. E a Bíblia diz no versículo 29, e se sois de Cristo, então sois semente de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Segundo a Bíblia, nós como cristãos, quer sejamos judeus ou gentios, somos os herdeiros das promessas feitas a Abraão. Hoje em dia, aqueles que estão no Oriente Médio, na nação de Israel, não estão em Cristo. 99% deles não acreditam em Jesus Cristo, portanto não são descendência de Abraão. Então, Gênesis 2, 1 a 3 não se aplica a eles. Pois é, as pessoas dirão: temos que apoiar Israel. Se quisermos receber a bênção de Deus em nossa igreja, se quisermos receber a bênção de Deus sobre nossa nação, precisamos apoiar uma Israel física. Se você apenas recontar a história americana nos últimos 66 ou 67 anos, você encontra a bênção de Deus no nosso país? Acaso já tínhamos legalizado o aborto na década de 1940? Não, isso veio depois. Qual era a nossa dívida na década de 1940 versus a de hoje? Como éramos então comparando com o que somos agora? Você não vai me convencer de que as bênçãos de Deus caíram sobre este país por causa de uma, entre aspas, promessa de apoiar um grupo físico de pessoas, de algum modo correlato com as promessas de Deus. Não só isso, mas quando você olha para a história dos judeus nos últimos 2000 anos, têm eles sido abençoados por Deus? Não, eles têm sido perseguidos e odiados em todos os países em que eles estiveram. Este livro tem uma lista de todos os países dos quais os judeus foram expulsos nos últimos 1000 anos. E quando você olha para essa enorme lista, você tem que se perguntar: por que foram eles tão odiados e perseguidos onde quer que tenham vivido? E a resposta é por causa de suas blasfêmias contra o cristianismo e suas práticas de empréstimos predatórios. No final de 1800, a perseguição aos judeus na Rússia, em toda parte, se intensificou e muitos judeus começaram a acreditar que a única esperança de um futuro próspero seria possuir um Estado somente seu. Essa crença ficou conhecida como sionismo. O Estado judeu foi a realização do grande projeto de Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele foi o fundador do sionismo. Mas ele chegou à conclusão que a causa do antissemitismo é porque os judeus não tinham um Estado próprio. Ele escreveu um livreto, O Estado Judeu. Então, só existe um modo de proteger o povo judeu no futuro. Os judeus devem deixar a Europa e instalar-se em sua pátria, a terra de Israel. Esse livro tornou-se como a Bíblia do sionismo. Sionismo foi o florescer da esperança para o Renascimento. Começou na Primeira Guerra Mundial, a Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour foi significante, não foi apenas uma carta a um amigo, em termos de expressar a política britânica. Então, a Declaração de Balfour foi uma carta do Lord Balfour para o Lord Rothschild. Na Primeira Guerra Mundial, a Turquia era aliada da Alemanha, que foi o lado perdedor. Então, o Império Turco-Otomano foi desmantelado. E por que o Império Turco-Otomano foi desmantelado depois da Primeira Guerra Mundial? O britânico Lord Balfour escreveu uma declaração dizendo que ela deveria ser uma pátria para os judeus. Sim, esse foi o início de uma imigração maior. Dezenas de milhares de judeus, procedentes principalmente do leste europeu, se fixaram em Israel. A Declaração de Balfour foi uma carta para o Lord Rothschild.
Então, para entender a Declaração de Balfour, temos que entender quem foi Lord Rothschild. Money is power. Money is the only weapon that the Jew has to defend himself with. Nascido em Frankfurt, Alemanha, em 1744, Meyer Amschel-Bauer era financiador, cambista e ourives na Rua dos Judeus, cuja loja tinha um escudo bem na parte frontal com um hexagrama vermelho. Em algum momento ele mudaria seu nome para Rothschild, que em alemão significa escudo vermelho. Rothschild logo descobriu que emprestar dinheiro aos governos e reis era mais lucrativo do que emprestar a pessoas físicas. Os empréstimos eram não apenas muito mais vultuosos, como também garantidos pelos impostos nacionais. Meyer Rothschild teve 5 filhos, que ele mesmo treinou nas habilidades de fazer dinheiro e enviou para as grandes capitais da Europa para abrir filiais do negócio bancário da família. You are 5 brothers. I want you each to start a banking business in a different country. One to go and open a house in Paris, one in Vienna, one in London. Choose the most important centers, so that when money is to be sent from here to London, let us say, you won't have to risk life and gold and shell here in Frankfurt. We'll just send a letter to Nathan in London saying, pay so-and-so. And that will be offset by loans from London to Frankfurt. Understand? Yes. In your day, there will be many wars in Europe. And nations that have money to transport will come to the Rothschilds because it will be safe. Your 5 banking houses may cover Europe, but you will be one firm, one family. The Rothschilds, who work always together. That will be your power. Quando Meyer Amschel Rothschild morreu em 1812, deixou um testamento instruindo os filhos sobre o funcionamento da Casa Rothschild. Todas as posições chaves da Casa Rothschild deveriam ser ocupadas por membros da família. A família deveria se casar com seus primos e segundo primos, o que preservaria a imensa fortuna. Os herdeiros de Rothschild eram estritamente proibidos de revelar informações sobre a sua fortuna. A família inteira tinha uma volúpia insaciável por acúmulo de bens e poder. Eles financiaram secretamente os 2 lados de várias guerras europeias. Dominaram o setor bancário europeu e até meados dos anos 1800 tornaram-se a família mais rica do mundo. Rothschild ajudou a fundar Israel. Rothschild foi sempre o fiador de Israel. Tudo o que Rothschild quer, ele consegue. Acredita-se que ele é o homem mais rico do mundo. Eu tenho pouca dúvida disso. Embora a Declaração de Balfour tenha sido concedida a Lord Rothschild em 1917, somente em 1947 o plano de um Estado judeu seria implementado. Foram necessários os horrores da Segunda Guerra Mundial para sensibilizar a opinião pública para a criação de um Estado judeu na terra da Palestina. Em 1947, as Nações Unidas declararam que haveria 2 estados na Palestina. Existiriam um Estado judeu e um Estado palestino. The United States delegation supports the basic principles of the unanimous recommendations by the United Nations, which provides for partition and immigration. Later, Russia supported the United States on the partition recommendation, while Arab states threatened reprisals, as the Holy Land's future hangs in the balance. Mas Israel tornou-se o primeiro Estado. Eles nunca permitiram que a Palestina se tornasse um Estado. Então eles trataram de garantir que a provisão das Nações Unidas nunca entrasse em vigor. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, diretor executivo da organização sionista, declarou o estabelecimento do Estado judeu na terra de Israel. In May of 1948, a new Jewish state, Israel, was born in a bath of blood. Jewish troops routed Arab forces from the city of Haifa in the first of a series of battles that were to reverberate through the years. The new government, headed by David Ben-Gurion, is installed in Tel Aviv. Thus, for the first time since the Roman legion destroyed Jerusalem in the year 70 AD, the Jewish people have a nation of their own.
Hoje, muitos cristãos pensam assim que Deus trouxe a nação de Israel de volta, sabe? E Deus fez esse trabalho maravilhoso. Mas foi realmente um trabalho de Deus trazer essas pessoas de volta para Israel ou foi o trabalho das Nações Unidas? A Bíblia nos diz claramente em Hebreus capítulo 4, que quando eles vieram primeiramente à terra prometida com Moisés, eles não puderam entrar por causa de sua descrença. Então, 40 anos depois, seus filhos que acreditavam no Senhor foram autorizados